Rei da confusão. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes de iniciarmos, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência para que o outro auxilie, sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que nos indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você, e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente. E logo após, transforme-a em material digno de vida. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia, Senhor. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários.
Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Obrigado, Rubem. Rosângela, Livro dos Espíritos ou Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho, Fred, por favor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Essa proposição, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a lhes dizer que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. É isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos a regra da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Algum comentário até o momento? Permite-me, Fred. O que nós sabemos sobre a questão da perfeição, ou aqueles humanos que atingiram a perfeição numa só encarnação e que foram
eximidos, né, do processo reencarnatório, pode se contar nos dedos, né, meu irmão? Desde os tempos que o nosso Cristo se manifestou aqui na Terra, na vida material. Então, o que nós temos que nos ater é nas nossas atitudes, né? Buscar nos melhorarmos dia após dia. É uma luta incessante, né? E lutamos contra o nosso próprio eu, né? Aquela dificuldade que nós temos de relacionamentos, nós temos que suplantar o exercício do perdão, né? Da caridade, que são os esteios do kardecismo. Né? Então, vamos buscar, né? A melhoria constantemente, né? Através da reforma íntima, né? Outro princípio poderoso do kardecismo. Né? Obrigado, meu irmão. Obrigado a você, Rubem. Antes de fazer o comentário, eu gostaria de ler uma parte do que vem a ser o homem de bem. Cadê você, Evangelho? Deixa eu voltar aqui no. Bom, vamos lá. Não deu certo aqui, mas eu vou fazer o comentário e daí o Rubem vai me ajudar a ilustrar. Na parte seguinte, né, do capítulo 7 Perfeitos, que vai falar do homem de bem, são enumerados uma série de características, né? Eu diria assim, de perfeições, né? Então, o homem de bem é aquele que nunca faz o mal, que faz o bem em toda a extensão. E os espíritos vão ali nos enumerando, né, qualidades morais que, quando a gente começa a ver a extensão delas, né, eles estão se referindo a Jesus, né, que é aqui para nós é o maior exemplo de perfeição que já pisou na Terra. E daí, essa parte do homem de bem, ela traz assim uma certa dificuldade para nós, porque nós vemos quanto estamos longe, né, de sermos homens de bem. Né? Por isso que Jesus nos disse: sede perfeitos, quer dizer, busque a perfeição, né? Faça um pouco mais todos os dias. Vá adiante, identifique as oportunidades em que você pode ser útil, sem se preocupar com a recompensa, o que você vai ganhar a mais por isso. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, né? Não para só sermos servidos. E a gente sempre consegue uma satisfação maior quando a gente é fator de soma na vida dos outros. E daí, depois de passar dessa parte do homem de bem, vem a parte dos bons espíritas, né? E quem são os bons espíritas? Esses somos nós. São aqueles que se esforçam por dominar as suas más tendências. Ou seja, estamos longe da perfeição. Mas dominar as nossas más tendências, ou pelo menos nos esforçarmos para isso, está na nossa possibilidade, né? Então, se eu sei que eu sou egoísta, né? Se eu sei que eu sou ganancioso, então eu vou me exercitar para não pensar só, só em mim mesmo, né? Eu pensar, bom, eu estou fazendo isso, será que para o outro vai ser bom também? Será que eu não posso melhorar aquilo que eu estou oferecendo ao outro, né? Ah, mas isso vai me cansar mais. Mas porque, por exemplo, na pergunta 919 lá do Livro dos Espíritos, né, Santo Agostinho fazia uma verdadeira análise do seu dia.
se perguntando, né, se ele teria feito mal a alguém, se alguém teria como reclamar dele de alguma coisa, se ele fez o bem, e melhor, se ele fez o bem, se ele fez na extensão máxima que ele poderia, né? Então a gente vê que para nós falta muito ainda. Mas só de estarmos aqui falando, né? Cada vez que eu falo, eu falo para mim mesmo. Eu falo porque eu preciso ouvir essas verdades mais do que até os irmãos que aqui são trazidos para escutá-las, porque sou eu que preciso me impulsionar adiante, né? E é por isso que esse tipo de trabalho que nós fazemos é tão importante, porque não são os espíritos que necessitam do nosso trabalho, nós que precisamos desse trabalho para melhorarmos, né? Nós temos aí muitos evangelhos já no canal e antes mesmo de nós gravarmos, nós fazíamos aí todos os dias durante um bom tempo, né? E mesmo assim nós somos falhos. Imagina se não estivéssemos fazendo nada, né? Se estivéssemos parados no tempo, só nos preocupando com aquilo que nos cabe, né? Com, com a felicidade das coisas, das situações mais favoráveis, né? Quando nós não viemos aqui a passeio, né? Ninguém veio a passeio. Claro que a gente pode ter os nossos momentos de lazer, de descontração, isso é positivo, mas, conforme diz o ditado, a virtude está no meio. Mas não é exatamente no meio, é uma média justa. Às vezes eu estou precisando descansar um pouco mais, eu descanso. Às vezes eu não estou tão cansado, eu posso fazer um pouco mais, né? Se nós formos pensar, até o nosso coração descansa. Ué, mas como o nosso coração descansa se ele não para? Entre cada batimento, entre a sístole e a diástole, ele descansa, nem que seja por uma fração de segundo, né? E assim somos nós podemos pegar o nosso tempo e ter pequenos descansos, porque muitas vezes a gente sai de férias, né, uma semana, 2 semanas, um mês. Quem aguenta um mês de férias atualmente? Ninguém aguenta ficar sem fazer nada, mesmo que seja um lugar bonito, um lugar bacana, né? Nós nos cansamos, né? Então, o trabalho é sempre o nosso melhor remédio. Comentários? Não, Fred. Então, Fred, nós temos que nos ater ao Evangelho que Jesus nos legou, né? E esse aprimoramento todo, essas explicações, né? Como ele fala, essas revelações que ele tanto apregoou, né? Olha, eu vou mandar revelações para vocês no futuro para vocês melhor compreenderem, né? A mensagem que aqui está inserida, né? Que é o nosso evangelho, a nossa codificação espírita. E um preceito que nós temos que nos ater é o orar e vigiar, né? São duas palavrinhas, né, pequenas, mas que têm uma implicação enorme na nossa vida, né? Então, quando nós tivermos aí maus pensamentos, né, intenções de agressão ou de qualquer maldade contra nossos irmãos, recorra-se a quê? A oração, né? E se manter vigilante, né? Para controlar os pensamentos, né? Cuidado com os seus pensamentos, né? Aquele ensinamento que nós já colocamos nos outros evangelhos, né? E tem um ensinamento maior aqui no livro do Evangelho segundo Chico Xavier, o tópico 262, se vocês me permitem, eu vou ler, ele é curto. Que ensina o caminho das pedras para nós. Ele assim diz, ó, Jesus ensinou em barcos emprestados, ensinou em bancos públicos, nas praças,
em que comparecia nos montes, nos lares de companheiros. O Evangelho nos relata que muitas vezes ele ensinou na casa de Pedro, isto é, na casa de Pedro por empréstimo. A única propriedade do Cristo foi a cruz. A cruz de Cristo foi a única propriedade de que ele foi o único dono. Não se fala de uma casa do Cristo, de um território do Cristo, mas a cruz do Cristo é muito recordada. Então, ele deu uma lição para nós de simplicidade, né? De abnegação, de se despojar, né? De busca de evolução material a todo custo, como que nós vemos aqui nos tempos, né? Em todos os tempos da humanidade. Hein? Vamos tentar viver uma vida mais simples, né? Praticar caridade, auxiliar o seu próximo de alguma forma ou de outra. Né? Quem sabe a gente consiga aí uma boa evolução e sejamos, né, bem recepcionados no mundo dos espíritos, não, meu irmão? Que é o que nós tanto almejamos. Né? Obrigado. Obrigado, Rubem. Muito interessante. Outro dia eu escutei, não é bem assim a frase, se você souber ao certo, me corrija. O auge da sofisticação é a simplicidade, né? Porque às vezes a gente procura tanta coisa, né? Os prazeres mundanos aí, e, e a gente vê que a felicidade não está em nada que a gente possa possuir, né? Que tudo que a gente pode possuir é passageiro, é fugaz, nosso corpo. A gente luta tanto para ter uma situação financeira melhor, para ter coisas melhores, e a gente perde a saúde e não desfruta de nada, e enfim, a vida passa num segundo, né? Então que a gente possa fazer valer a pena, né, esse tempo que estamos todos juntos, né? E vamos então. Tem mais algum comentário final antes de fazermos as vibrações, Rubem? Você abordou a transitoriedade da vida, né? Então, essa questão da fugacidade também deveria ser analisada, né, pelos seres humanos, né? Todo mundo sabe que veio para esse mundo de uma forma e que em um determinado tempo, o tempo de Deus, ele vai ser recolhido. Então, se todos refletissem sobre essa questão inexorável, né, do destino de todos os humanos, quem sabe, né, a gente poderia ter uma melhora num sentido mais generalizado, né? Eu digo no âmbito de toda a humanidade. Mas o que a gente vê por aí, né? São coisas lamentáveis, essas guerras que não acabam, né? Essas disputas políticas, disputa por territórios, né? É, coisas sem nexo, pessoas desprovidas do amor de Deus, não é? Sem religiosidade, sem princípios. É lamentável. Mas é um mundo que nós vivemos e, vamos, como você sempre fala, Fred, vamos fazer a nossa parte. É isso que é o nosso objetivo. Já que não podemos mudar a humanidade, né? Vamos fazer nós darmos a nossa pequena contribuição, né? Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rubem, pelas palavras. Então, e agora chegou a hora de nós podemos contribuir com as nossas pequenas forças por todos aqueles que sofrem muito mais do que nós. Nós sempre temos motivos para dar graças, pois sempre, a olhar para baixo, tem alguém que gostaria de estar na nossa situação. Ainda que ela seja delicada, ainda que tenhamos a nossa dose de sofrimento, a gente precisa seguir adiante.
Então vamos fazer as vibrações, inicialmente pelos nossos irmãos desencarnados, e entre eles, aqueles que sofrem devido aos seus atos de destruição da própria vida, os nossos amigos suicidas. Vamos vibrar por eles para que eles possam ser resgatados. Aqui lembro da nossa irmã, da Carla Vanessa, do Elias, do Alan, do Bruno, do Luiz Roberto, da Juliana, da Verena, da Gabriela e de tantos outros. Que eles sejam abençoados pela espiritualidade maior. E vamos também pedir que os nossos irmãos encarnados, que estão sofrendo de processos obsessivos, sejam amparados, tanto eles quanto seus obsessores. Que nós sabemos que os irmãos desencarnados que estão ao nosso lado e nos querem mal, muitas vezes eles não nos perdoaram das traições, né, das nossas crueldades de outras vidas. Então vamos pedir a Jesus que ampare a eles para que eles possam, mediante novos caminhos, recomeçar as suas jornadas. Vibremos ainda por todos aqueles que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem por todos os que mais precisam. E também que agora cada um de nós possa fazer uma vibração pela pessoa que lhe vem à mente neste momento. Que essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliadas. Vivemos ainda por todos aqueles que fazem a caridade no mundo e não são manchetes dos jornais, pelas igrejas, templos, seitas, pelos centros espíritas, que professam bem a caridade. E por fim, peçamos que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, e seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Nosso Senhor Jesus Cristo nos Amém. abençoe sempre. Boa noite, gente. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite.